Graça e paz, amém? Amém. Bom, querido, você pode me acompanhar aqui no retorno? Obrigado, viu? Se não fosse pregar amanhã, eu ia ficar tranquilo, viu? O restinho que falta da voz, eu acho que eu peguei a gripe aqui da pastora, viu? Estou achando. Irmãos, que bom, né? A gente está junto de novo nessa noite. Nosso Senhor Jesus está aqui, amém? É tão bom a gente poder falar com Ele, abrir nosso coração, expressar amor, cantar para Ele, sabe, declarar isso. Quando a gente está apaixonado por Jesus, a gente pode fazer isso. É tão bom, é tão, sabe, renova a nossa vida, renova a nossa fé, nos fortalece na caminhada. E é tão gostoso saber que Jesus, Ele está fazendo um grande movimento santo em toda a terra. Eu estou a quase 3.000 quilômetros da minha casa, da minha cidade. É a cidade que não me gerou, mas que eu sou cidadão esperancense. Eu tenho o título da Câmara dos Vereadores, cidadão esperancense, viu? E eu estou prestes a comprar um lugar de sepultura lá no cemitério também, né? Porque isso é para consolidar a minha vida naquela cidade. Meus filhos são esperancenses, Asaf e Tai foram gerados em Boa Esperança. E aquela cidade atraiu meu coração. Antes de ir para lá, Deus falou comigo que havia um projeto não para uma igreja, mas para uma cidade inteira. Então, quando o pastor Jesus vem aqui e diz que Deus o chamou para pastorear os jovens da cidade inteira, onde ele está? Ah, está lá. É a mais pura verdade. Sabe, irmãos, a gente precisa mudar essa mentalidade de pensar assim, é o pastor da igreja, né? É interessante quando alguns vão apresentar um pastor, ele chega e diz assim: olha, esse aqui é o pastor da minha igreja. Não, ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Ele não pastoreia a sua igreja, ele pastoreia você. Amém? Então, quando você for falar do seu pastor, você diga: esse aqui é o meu pastor. E aí você vai e enche mesmo o pulmão de ar, faz aquela cara de quem está bem assim: é meu pastor, viu? Não falar da sua pastora, é minha pastora. Amém? Vamos dar uma ensaiadinha? Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos falar primeiro meu pastor, 1, 2, 3 e esse é o meu pastor. Aí, aponta para ele. Esse é o meu pastor. Agora aponta para a pastora. Essa é a minha pastora. Tudo bem, não é pastor da sua igreja não, é seu pastor. Porque parece que dá aquela ideia assim: ele está lá, ela está lá, mas não está aqui na minha vida. Não, é pastor da sua vida. Tá bom? Pastor da sua vida. E eu queria que você virasse para a pessoa que está aí do teu lado e dissesse assim: ó, se não fosse por mim, pode falar, se não fosse por mim, você seria a pessoa mais linda aqui nessa noite. Dá um abraço nele, dá um abraço nela aí, em nome de Jesus. Oh glória, que maravilha, que coisa boa. Eu quero, como última noite aqui, a gente fica aqui com uma seleção de agradecimento, mas agradecer a irmã Nadir por todo esse amor e esforço para que a gente pudesse vir, para que eu pudesse vir. Agradecer o pastor, eu sou um homem de Deus, sou um profeta do Senhor, eu sou um daqueles que eu tenho orgulho de dizer que é meu irmão, que está no front de batalha comigo. Então, pouco tempo, como o senhor disse, que eu conheci o senhor, que o senhor me conheceu, já gerou amor. E aqui eu declaro que é uma aliança eterna. É uma aliança eterna que não vai se desfazer. E mais interessante é que Deus, através dessa aliança, vai produzir frutos eternos. Frutos eternos. A eternidade vai dizer o resultado da nossa comunhão e aliança. Amém, pastor? Amo o Senhor, sua família, sabe? Suas filhas são maravilhosas, são meninas de Deus mesmo. Continue assim, viu? Amém? Se vocês forem amanhã lá em Matupá, eu vou pregar uma palavra voltada para a realidade de vocês, viu? Dos jovens, tá? Estão aí, meio solteiro aí, meu Deus, né? O que eu falo? Vai lá amanhã, pastor, né, pastor? Amanhã eu vou estar lá em Matupá pregando. Agradecer mais uma vez o carinho dessa igreja, o amor de vocês, sabe? Essa é uma igreja alegre, irmãos. Amém? Eu gosto de pregar numa igreja alegre, porque o meu Jesus é alegre, irmãos. Amém? A gente tem uma ideia meio esquisita, quer ver um negócio? Hoje talvez você veja assim: nossa, esses batismos, eu sou da época que cantava assim, como é que é? Glória, glória, os anjos cantam, glória, glória, as harpas cantam. Já acho que é isso, né? Misturito, né? O santo dando glória a Deus, não vou repetir. Eu desci as águas batismo com essa canção, ela é linda, maravilhosa. Mas nós estamos, irmãos, vivendo uma igreja no contexto desta época, desta ocasião. Então, nesse contexto, a gente precisa deixar alguns princípios saltarem. Estou vendo o irmão aí do lado
lado de lá, você está me ouvindo, irmão? Direitinho? O teu ouvido é santo, viu? Glória a Deus. Eu ia pedir ao pastor para abrir a porta, porque não sai ar não, para eles poderem ouvir. Tinha alguns irmãos ali fora. Olha só o que diz Lucas, eu vou ler aqui, não precisa abrir não, Lucas 15:10. Jesus diz assim: eu digo que da mesma forma, ele fala da mulher que acha moeda, reúne as amigas e as vizinhas e se alegram lá fazendo festão, só por causa de uma moeda. Jesus termina no verso 10 dizendo: eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe como é que a gente lê esse texto? De maneira errada. Nossa, porque os anjos, a gente está dizendo isso aqui lá nessa canção que eu acabei de cantar. Os anjos estão cantando lá no céu, os anjos estão fazendo festa quando uma pessoa se arrepende. Irmão, não é nada disso, irmão, tu está enganado, tem que aprender a ler o texto. Tem irmã que gosta de português, viu? Tem que aprender a ler o texto. Olha o que o texto está dizendo. Há festa no céu, na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Venha comigo, olha para mim, irmão, olha para mim. Venha comigo. É assim, os anjos estão lá, batendo papo. E aí, Gabriel, como é que foi aquele negócio lá? O arcanjo Miguel está dando uma volta por ali. De repente, um pecador se arrepende na terra. Como nessa noite. Amém? Irmãos, Deus se levanta do trono e começa a dançar. Os anjos começam a olhar para Deus e falam: o que está vendo com Deus? Um pecador se arrependeu. A festa na face dos anjos, diante deles, diante dos olhos dele, como um pecador que se arrepende. Quem está diante dos olhos dos anjos? Deus. Quem é que está fazendo festa? É Deus, irmãos. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. É Deus quem faz festa quando um pecador se arrepende, e os anjos veem isso. Amém? Se Deus festeja, irmão, eu não vou ficar de fora da festa. Eu não sou o filho mais velho daquele pai do filho pródigo, não, irmão, que fica fora da festa, o novilho lá rodando lá no churrascão, comendo fogo. Não vou ficar. Não gostei da festa, porque esse homem, todo errado, fazendo festa para ele. Por quê? Por que estão fazendo festa? Fizeram festa para ele, fizeram festa para mim. Ei, irmão, fico fora do churrasco, não, irmão. Churrasco é bênção. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se eu voltando agora para Boa Esperança, se porventura o avião cair, tá bom? Isso pode acontecer. Não estou brincando, isso pode acontecer. Já preparei minha família para essas coisas. Mas uma coisa é certa, você está rindo, né? Porque não é você, né? Então, uma coisa é certa. Se o avião cair, vou te dar um conselho, irmão. Quando você chegar no céu, você vai para o céu? Opa, esse amém foi valente, viu? Então, quando chegar no céu, tu vai na direção assim, ala das picanhas. Tu vai me ver lá. Ação do espetáculo de carne. Pode ir lá que tu vai me ver na ala das picanhas. Porque tem gente que tem uma ideia do céu tão esquisita. Ah não, no céu eu não vou conhecer ninguém. Não, pelo amor de Deus, vamos, pastor Manuel. Estou aqui 5 dias aqui, amando esse irmão. Chega no céu e passa por mim. E aí? Legal. Já viu quando a gente não conhece alguém e fala assim: não, isso não é bíblico não. Ah, no céu não tem lembrança. Quem disse para você que no céu não tem lembrança? Vai ler a Bíblia, abençoado. Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. Ele diz o que na parábola do rico e do Lázaro? Que o rico lembrou de tudo, irmão. Lembrou de tudo, tudo. Lembrou dos irmãos dele, lembrou dos parentes dele. E Lázaro também. Você lembrou do rico? Ó, não dá, porque a gente está aqui, tem uma história e tal, não dá, vai dar certo essa comunhão não. Está aí, eu estou aqui, perdeu a bênção. Então, irmão, no céu a gente vai conhecer. Meu irmão, eu vou encontrar no céu tanta gente abençoada, sabe? Em nome de Jesus. Eu vou encontrar tanta gente que eu já fiz velório dessas pessoas. Vou encontrar essas pessoas no céu. Vai ser maravilhoso. Quando Jesus esteve na terra, apareceram para ele quem? Moisés e Elias. Mas como é que conheceu, irmão? Como é que conheceu? Porque a gente vai conhecer as pessoas no céu. É umas ideias meio toscas que a gente tem, né? Que a gente pensa que vai morrer, vai virar um Gasparzinho. Viu? Um cabeção com um rabinho assim de um. Ficar voando. Não, irmão, vai voar não, irmão. Ah, vai ter asa. Não, que asa, irmão? Não tem asa, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos ler a Bíblia, viu? A Bíblia é uma bênção, amém? Diga comigo assim, ó. Diga, ó. Quanto amo a tua lei. É o meu prazer. Todo dia. Dá um beijo na Bíblia. Ô, glória. Amém? E eu quero agradecer a todos vocês pela alegria, pelo carinho, pelo amor, pela compaixão, pelo respeito. Saber que tanta gente ouve as mensagens, tem os DVDs já há muito tempo. Agradecer a irmã Ladinha, minha agenciadora, viu, irmã? Eu depositei o dinheiro para a irmã, tá direitinho, tá? Do jeito que a irmã pediu, viu? Irmãos, lá então são os DVDs. Cada DVD desse, a metade do valor dele fica para a construção que os irmãos vão fazer aqui, uma grande construção da glória de Deus. Então, vou te
te dar um conselho. Primeira coisa, não fica com aquela ideia assim, não, vou lá comprar o DVD para ajudar a igreja. Irmão, a igreja não precisa sua ajuda não, com todo carinho, viu? Não, vou lá comprar o tadinho do pastor, né? Vou comprar para poder ajudar o pastor, o tadinho do pastor. Irmão, eu não preciso da sua ajuda, com todo amor e carinho. Isso não é arrogância, tá? É só para você entender o restante. Deixa eu falar para você não ficar com o coração duro. Porque, irmãos, se você comprar um DVD para ajudar a igreja, ou qualquer coisa para ajudar a igreja, sabe qual é a mentalidade que você tem? Você vai pegar aquilo que você comprou e vai fazer assim, ó, jogar na estante e nunca mais vai ver. Porque você deu uma esmola, né? Em troca ganhou. Quer ver uma coisa? Aqui vocês andam de ônibus muito? Não? Tem aquele pessoal que vende ônibus? Não, quando vocês vão para fora, aquele pessoal que vende coisa dentro do ônibus, tem? Os bolivianos tem? Não tem? Quem já foi em ônibus que vende coisa dentro do ônibus? Aí fala, R$2. Aí o camarada entra assim, olha, eu não estou roubando, não estou prostituindo, estou aqui fazendo um negócio direito, honesto. Aí ele vem, R$2, um doce. Tu compra o doce, mas nem come o doce. Porque você está dando uma esmola. No reino de Deus as coisas não são assim. No reino de Deus é investimento. Você precisa comprar com a mentalidade seguinte, eu estou investindo na minha vida, investindo na salvação de alguém, eu estou investindo na minha família, então eu vou comprar para investimento. Amém? E você vai lá fora, compra um lanche, né? Cheio da gordura, um x tudo que custa R$20. É um absurdo, irmão. Tá caro aqui, viu? Pelo amor de Deus, a saída é R$12. A saída, pelo amor de Deus, irmão. Isso não é Deus não, irmão. Não é Deus não. E aí você compra um negócio daquele, aquele negócio cheio de magnésio, né? De bacon. Cheio de bacon, as artérias já estão tudo entupidas já. Aí pede oração, pastor, ora por mim, fiz o exame, o negócio está feio, o colesterol está lá em cima. É à toa, né? Do nada, né? Foi Shazam que estava na tua cabeça lá, né? Então, a gente come aquelas coisas, todo mundo vai passar mal a noite, ai que barriga, por que eu como tanto? E joga tudo fora. Agora isso aqui tem o poder de levar pessoas para a eternidade. A palavra de Deus. Amém? Invista o seu dinheiro na palavra de Deus, porque você vai ser certamente bem recompensado. Amém? Então, eu queria dar esse DVD para a pessoa mais bonita. Não, quero deixar de presente para a irmã Nadir como recordação. Aqui eu pego várias mensagens sobre mandamentos recíprocos. E ensino nesse DVD que os mandamentos recíprocos são para serem praticados na célula. Que não dá para ser praticado no atacadão, mas na célula dá. Deus te abençoe, lindona. Com todo respeito, viu, o esposo dela, tá? Vai dar problema. Irmãos, vamos lá. Estou indo embora amanhã, né? Amanhã não, terça-feira. Nós ensaiamos hoje de manhã e deu certo. Oh, glória! Que maravilha! Bom, se você quiser saber mais um pouquinho também das mensagens, você pode acessar o YouTube. Existem 3 mensagens que foram colocadas lá no YouTube e você vai poder assistir sem pagar nada. Tem 3 mensagens apenas e um ponto de uma mensagem, Cai Fogo do Céu. Os DVDs que eu trouxe são DVDs também, alguns mais antigos também. Tem muita coisa nova, mas alguns antigos. Então tem que ver um camarada com a cabeça desse tamanho, né, com a face de lua, tá? De 3 luas na verdade. Sou eu ainda, tá? Porque eu perdi 20 quilos, tá bom, gente? Então vai ficar meio... É ele. Quem já assistiu o DVD e ficou meio assustado aqui? Tem um que é gravado, tá quase... Hã? Já viu o DVD? Mano? Não é verdade? Tava gordo, né? Ninguém tem coragem de falar que a gente tá gordo, é um negócio terrível. Só a gente mesmo para se enxergar. Oh, meu Deus. Vamos para a palavra, então. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Juízes. Cadê aquela irmã abençoada que estava na cozinha hoje que pediu para eu falar dos meus filhos? Cadê, irmã? Amém. Ué, irmão, não sabia que tu tinha esse cabelo louro, não, irmão? Não tá com aquela cor, não deu para perceber, não. Eu vou falar de um dos meus filhos depois. O pessoal com o moço, todo mundo levantou para ver. Quem é? Meu irmão, esse explica aí, mano. Esse negócio quando a Bíblia fala que cada um deve cuidar da vida do outro, não é assim, não, irmão. É de outro jeito, é cuidado. Vamos lá, hein? Aliás, você sabe que tem 2 tipos de fofoqueiro, né? O ativo e o passivo, você conhece? O ativo empresta a língua dele, né? E o fofoqueiro passivo empresta a orelha, né? Só Jesus na causa, viu? Vamos para a palavra de Deus, Juízes 6. Amém? Não seja fofoqueiro, nem ativo nem passivo, tá bom? Amém? Deixa eu falar aqui antes da gente ler. Não lê? Não, só abre só. Asaf significa aquele que ajunta, tá bom? Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso lá em Macupá. Existem hoje no Brasil 40 milhões de afastados. Meu filho, tem trabalho a rodo, viu? 40 milhões, você tem que trazer todo mundo de volta. Então, Asaf é aquele que ajunta, aquele que reúne.
Tá? Os nomes que foram dados para meus filhos foi nome assim, bonitinho, achei nome bonitinho para colocar, né? Tipo aquela junção que pai e mãe faz. Aliás, Vanoí é mistura de pai e mãe? Não? É porque tem um negócio meio esquisito, né? Pai junto no nome da mãe, né? Vou botar o nosso nome no nosso filho. A mãe chama Marta, né? E o pai chama Felipe. Ele fica Máfia, o nome da menina. Olha que coisa linda. Tem um pessoal meio esquisito. O nome da minha esposa, por exemplo, o nome dela é Ilmara. E o Defonso, que é o pai. E Mara de Marlene, que é a mãe. Então a gente chama de Mara para poder facilitar a vida dela, né? Então eu falei, nossos filhos não vão sofrer desse negócio, não. Então Asaf é aquele que ajunta, foi profetizado sobre a vida dele. Desde que eu comecei a namorar minha esposa, o nome de Asaf já estava escolhido. E agora então, nós temos nosso segundo filho, Itai. Itai é fantástico, porque ninguém se nota. Asaf, por exemplo, ele é um ministro do altar. Asaf, ele compõe o Salmo 73, que é aquele salmo que diz assim, Senhor, mais um pouco e eu tinha saído da tua presença, viu? Mais um pouco meus pés tinham resvalado. Eu comecei a admirar os ímpios, achei que eles estavam indo bem, e eu aqui ralando, sofrendo como crente, né? Então depois você leu o Salmo 73. Ele escreveu até o Salmo 85, os salmos são todos de autoria dele. Itai já é diferente, irmão. Itai, eu vou falar dele daqui a pouco, tá bom? Se eu esquecer, fala, pastor Itai, aí eu lembro e falo, tá bom? Amém? Vamos então aqui, irmãos, para uma introdução aqui, rapidinho, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6 e o capítulo 8, verso 28. Eu tenho que correr aqui para poder chutar por pouco, daqui a pouco termina a partida, né? Oh meu Deus! Tu está aqui? Não sai daqui não, em nome de Jesus, tá, gente? Glória a Deus. O pessoal vai no YouTube, vai vendo a mensagem 1h40, irmão. Só Jesus, irmão. Pastor meu, professor, disse assim, Rodrigo, você não tem o poder da síntese. Eu falei, é verdade. Eu não consigo sintetizar as coisas, né? Eu consigo falar. Né, pastor? Hoje de manhã o pessoal provou um pouquinho disso. Vamos para a palavra então, Juízes 6, você achou? Amém? Se você não achou, diga assim, EBD. Você não tem mais EBD, não? Não, o que eu falo aqui agora? Então fala misericórdia, se você não achou. Vamos para a palavra de Deus, então diz assim a Bíblia. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, Ele, o Senhor, os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais, suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Agora salte um pouquinho, deixa o dedão marcando aí a Bíblia. Vamos lá para o capítulo 8, verso 28. Diz a Bíblia assim: assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Amém? Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Amém? Irmão, o livro dos Juízes, ele traz um relato de lutas travadas pelo povo de Israel para conquistar a terra. Lutas também que se davam no âmbito de que os povos que habitavam ali antes, eles queriam retomar a posse da terra. E eles queriam também escravizar o povo de Israel, porque o povo de Israel não era então ainda um povo de guerra, como nós vemos hoje. E aí então essas lutas, Deus levantava gente para defender o povo. E o nome que era dado aos heróis era juízes. Então não era juízes que a gente conhece hoje, eram os heróis. Então todas as vezes que um israelita nascia, um judeu nascia, os pais deles começavam a contar a história dos heróis do povo de Israel. A história de Jefité, a história de Sansão, a história de Débora, a história de Baraque, a história de Otiniel. Inclusive pregando essa mensagem, um pai falou assim, não tinha escolhido o nome para o filho, escolheu Otiniel. Lá em nossa igreja tem Otiniel. E Otiniel, você que vai ter filho, pode botar o nome de Otiniel, porque Otiniel significa leão de Deus. Poderoso, viu? Poderoso. Ou nomezinho abençoado. Então, irmãos, os juízes eram esses heróis. Em Juízes há uma citação para 13 juízes.
dentre os 13 juízes, 3 ocupam um espaço maior nesse livro: Sansão, que eu vou falar dele amanhã, Gideão e Jefté. Hoje eu quero só falar um pouquinho sobre esse herói chamado Gideão. Se você quiser anotar aí o tema do sermão, o tema é princípios dominantes na vida de um grande vencedor. Você quer ser um vencedor? Você já é um vencedor? Então você precisa guardar alguns princípios aqui que estão na palavra de Deus, amém? Que princípio a gente vai encontrar na vida desse homem chamado Gideão? Vamos ler aqui o versículo 11 e 12 do capítulo 6. Por isso não fecha a tua Bíblia enquanto eu estiver pregando. Diz a palavra de Deus assim lá no verso 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Bisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amém? Irmão, que princípio dominante nós encontramos na vida de Gideão? O princípio é aquilo que você guarda e você aplica a qualquer cultura, qualquer ocasião, qualquer circunstância. Princípio, tipo, não roubar. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas não roubar continua sendo um princípio. Amém? Então esses princípios que nós vamos aprender aqui podem ficar na nossa vida para o resto delas. A gente pode ensinar para os nossos filhos, a gente pode, sabe, proclamar por onde a gente for, porque são princípios. Princípios são imutáveis, princípios são adaptáveis às circunstâncias, a culturas. Bom, qual é o primeiro princípio? O primeiro princípio que eu encontro na vida de Gideão é simples: não ter ouvidos à voz do inimigo. Declare isso comigo: eu não vou dar ouvidos à voz do inimigo. Aleluia. Irmãos, eis aqui algo muito interessante para a gente pensar. O inimigo Midian estava massacrando o povo de Israel. Você leu comigo que eles vinham como enxames de gafanhotos. Não tinha como contar a quantidade dos homens e das mulheres que vinham, dos exércitos todos ali, daquele povo todo que vinha para destruição, cavalos, tudo. Não tinha como contar. E quando eles viram, já viu gafanhoto? Já viu alguma história, algum noticiário na TV de uma nuvem de gafanhoto? Tipo assim, está tudo verdinho, eles vêm e deixam tudo destruído. O povo de Midian era tão terrível, que eles queimavam as plantações do povo de Israel. O povo começava a plantar, eles vinham e queimavam as plantações. O povo de Midian era tão terrível, que eles matavam os animais do povo de Israel. Porque o objetivo era tornar o povo de Israel escravo, deixar eles totalmente subjugados. E aí então, a gente lê no versículo 11, que Gideão está no lagar. Diga comigo, lagar. Malhando trigo. Ou seja, irmão, totalmente incoerente isso. Porque lagar é lugar de prensar uvas. É um grande tanque onde as pessoas entram e vão ali pisando as uvas, esmagando as uvas. É o pessoal que toma vinho no modelo tradicional e toma suco de uva. É o pessoal que pisa ali, entendeu? Não, mas relaxa, porque fermenta, depois o bichinho vai tudo embora, viu? Mas a gente é mais ou menos por aí. Então, ali é lugar, um tanque. O vento não corre dentro do lagar. O vento não acessa o lagar. Agora, você sabe como é que se malha trigo? O trigo é uma espécie de favo com grãos. Durante os favos dele contém grãos. E para malhar trigo, você tem que bater com muita força o favo de trigo para que o vento leve embora a palha. E isso tem que ser feito num campo aberto. E Gideão está dentro do tanque de prensar uvas, malhando o trigo. Com qual objetivo? Para cuidar da sua família, para cuidar dos seus parentes. Irmão, eu aprendi uma verdade que eu quero compartilhar nessa noite com você. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Guarde bem essa palavra, vamos repetir isso. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Às vezes a gente olha uma pessoa prosperando, uma pessoa dando certo na vida, e a gente fica lá invejando, reclamando. Mas, irmãos, muitas vezes são as nossas más atitudes que nos colocam em buracos. Escolhe a pessoa errada para se casar, e aí o casamento não vai bem, e começa a invejar o casamento de uma outra pessoa que vai bem, por causa de atitudes. Aquele menino que abriu mão de estar na rua jogando pelada, aqui é pelada também, futebol,
tem que tomar cuidado, né? Porque no Paraguai eu preguei lá, durante 10 dias eu fiquei no Paraguai, e aí eu fui falar assim, porque a irmã, ela foi pegar um ônibus, ficou toda embaraçada. Aí todo mundo ficou olhando assim, embaraçada, porque embaraçada no Paraguai é grávida. Eu não sabia desse negócio. Ninguém me avisou. Quando eu cheguei no Espírito Santo, eu todo contente. Esse negócio de cultura, né, dialeto, é um negócio meio esquisito, né? Eu cheguei no Espírito Santo todo contente, sem fui pregar, irmãos, porque no Rio de Janeiro, o pastor Gil sabe disso, né? No Rio de Janeiro, ele fala assim, irmãos, aquele irmão é um vaso. Quando a gente fala que alguém é um vaso, a gente está dizendo que alguém é tão especial, é tão usado por Deus, mas no Espírito Santo, o vaso é aquilo que não presta. Vaso é coisa ruim, como eles dizem, na porqueira. Meu Deus, eu falei, não, aquele irmão é um vaso. Pastor, que coisa, né? Terrível, né? Eu falei, como assim terrível? Negócio de cultura é negócio esquisito, né, gente? Mas, atitude, Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. É aquele menino que deixou de estar na rua jogando pelada, mas estudando, ralando, se esforçando. E hoje ele passa com o carrão dele novo na rua, é um empresário, cresceu, e os outros jovens cresceram com ele, ficam falando, está roubando. Né? Porque a cultura brasileira é um negócio esquisito, né? Nos Estados Unidos, se alguém se apresenta assim ganhando, sabe, 2 milhões por ano, 10 milhões por ano, aí o pessoal bate palma, nossa, que homem inteligente. Mas quando chega no Brasil, alguém fala assim, nossa, fulano ganhou 10 milhões por ano. Ladrão. Cultura é um negócio esquisito. Mas quando a gente olha para a vida de Gideão, ele não dá ouvidos à intimidação do inimigo. Enquanto todo o povo vivia esperando, meu Deus, primeiro da minha vida, Gideão falou, vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Irmãos, a atitude de Gideão atraiu o anjo do Senhor para a vida dele. Amém. Aleluia. Irmãos, Deus é gracioso, a graça de Deus está para além dos nossos pecados. Mas eu entendo também, irmãos, que há princípios de capa a capa na Bíblia me ensinando que uma atitude certa, correta, atrai o coração de Deus para mim. Amém? Atrai o coração de Deus para mim. Gideão olhava ao seu redor, via os seus irmãos sendo perseguidos, via as colheitas sendo roubadas, as plantações sendo destruídas, o inimigo enviando uma única mensagem: tudo que você tentar construir, nada vai dar certo. Todo o seu esforço sempre será em vão. Não adianta resistir. Irmãos, não é isso que Satanás está fazendo hoje? Você nunca vai vencer esse pecado. Você está na minha mão. Você vai ter até o desejo de ser crente, mas nunca vai ser crente, nunca eu vou deixar. Você não serve para isso. O que seus amigos vão dizer? O inimigo continua dizendo que não adianta você construir nada que ele vai destruir. É mentira dele. Quando você põe na tua cabeça aquela ideia assim, eu não dou certo na vida, pastor. Pensa uma pessoa que deu errado, que sempre deu errado, sou eu, pastor. Querido, quando você coloca essa mentalidade, é a ação do inimigo na tua vida para impedir você de crescer e, como disse o pastor Vanuí nessa noite, e de viver os propósitos que Deus tem para a tua vida. Jeremias 29:11, Jesus Cristo, o próprio Deus, diz isso: eis que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o que você está procurando. Sabe a felicidade que você está procurando? Sabe a paz que você está procurando nas coisas? Deus está dizendo, vem a mim, eu tenho isso para você. É resultado da minha comunhão contigo, é resultado do nosso relacionamento. Amém ou não amém? Irmãos, Satanás vive dizendo isso, você nunca vai vencer esse pecado, você não vai ser nada na sua vida. É impossível existir crentes que caminhem em santidade. Satanás diz isso. Eu ouvi isso o tempo todo. Mas é verdade, né? Perfeição nessa terra. Só que essa expressão não é usada para dizer, gente, nós temos problemas e defeitos. Essa expressão é usada para simplesmente ser uma desculpa para pecar. Ninguém é perfeito, né, pastor? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Irmão, isso é mentira do diabo. Eu conheço pessoas que se parecem tanto com Jesus que eu falo assim, meu Deus, eu quero ser como essas pessoas. O apóstolo Paulo tomou a autoridade e disse para a igreja de Éfeso, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia! Aleluia! Irmão, Gideão tomou uma decisão de não se render àquilo que o inimigo estava lhe dizendo. O que você anda fazendo com aquilo que o inimigo está dizendo? Não, você não serve para liderar. Você não vai servir. Não, Deus não te ama. Deus não vai te perdoar. Eu encontrei com uma pessoa uma vez que ela me procurou no final de um culto. Eu tinha pregado sobre máscaras dentro da igreja. E aí essa pessoa me procurou e falou, pastor, eu estou aqui, eu preciso conversar com o senhor. Sim, o que você precisa? Pastor, eu queria te perguntar se eu posso ficar nessa igreja.
Pode ficar, como assim? Pastor, o senhor não me conhece. Eu matei um homem na minha história, lá no passado. Eu estava embriagado, estava bêbado, e eu matei esse homem, e eu acho que eu não posso ficar nessa igreja. Eu falei, o quê? Se você não pode, eu também não posso. Não que eu matei um homem, mas que eu era tão pecador quanto você, tão condenado ao inferno quanto você. Mas a minha Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, esse mundo se fez novo. Aleluia! E aquele homem então recebeu aquela palavra de amor no seu coração, foi batizado, hoje é membro de uma célula, está lá caminhando firme com Jesus. Irmãos, Gideão, mesmo diante da ação do inimigo, da crueldade do inimigo, ele não ficou pelos cantos chorando, igual eu vejo muitos crentes. Tem muitos crentes que ficam lamentando os pecados que tem, as fortalezas que tem. Ai, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais ficar pecando. Irmão, transforma isso em ódio. Deus te permite odiar o pecado. Deus te permite odiar o diabo. Ei, homem, olha para mim, os homens aí valentes dessa igreja. Amém? Então, pega todo esse ódio que você tem, quando tudo está errado, e joga tudo nas costas do diabo. Lança contra ele. Lança contra ele, porque Deus nos permite odiar Satanás. Amém ou não amém? Irmão, eu fico tão feliz quando tudo está errado para Satanás. Amém? Todo mundo concorda com isso, amém? Não vai ser aquela história daquela velhinha, estava lá na igreja, né? Uma confusão, era época de carnaval, o povo não foi para o retiro, ficou no culto, né? E aí de repente, no meio daquela coisa, entrou um camarada vestido de diabo, o pastor estava pregando sobre o inferno, o camarada vestido de diabo, disse, eu sou o diabo, sabe? Todo mundo correndo na igreja. Ficou só a velhinha assim. E aí o camarada foi lá, sentou do lado da velhinha, e a senhora, não vai correr não? Ela disse, eu não, estava aqui trabalhando para o senhor esse tempo todo. Cuidado com isso, viu, gente? Olha só, a Bíblia diz que nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo, Romanos 12:2, mas devemos transformar a nós mesmos pela renovação da nossa mente, para que a gente seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, irmãos, nós não podemos dar ouvidos àquilo que o inimigo tem dito, amém? Segundo princípio, verso 25 a 27, aí no capítulo 6, olha para a sua Bíblia. A Bíblia diz assim, depois, 25 a 27, perdão. Naquela mesma noite o Senhor disse para Gideão, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar, depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 de seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Segundo princípio dominante na vida de um grande vencedor, tenha coragem para obedecer a Deus. Diga isso comigo, eu vou ter. Eu já tenho, pela fé, diga, pela fé, eu já tenho coragem para obedecer a Deus. Meu irmão, sabe o que está nesse texto? O pai de Gideão, ele era um dos líderes sacerdotes de Baal e de Azerá, duas divindades do povo gentio ou do povo cananeu. O pai de Gideão cultuava esses ídolos e era responsável pela guarda desses ídolos. Deus chega para Gideão e fala assim, Gideão, eu quero que você destrua o altar que o teu pai levantou para Baal. Gideão, eu quero que você pegue um novilho de 7 anos, que está sendo reservado para sacrifício, mate o novilho e entregue de oferta para mim. Pegue a madeira do poste sagrado que foi levantado para Azerá e faça de lenha e faça um holocausto para mim, Gideão. Meu irmão, no mundo que nós estamos vivendo, obedecer a Deus é a coisa mais negligenciada que existe. Viver de acordo com os padrões de Deus tem sido abandonado por muita gente. Muita gente diz que ama a Deus, mas na hora de obedecer a Deus não obedece. E deixa eu te falar, se você age assim, é uma ação mentirosa. Jesus disse o seguinte, João 15:14, João 14:15. Você pode inverter e vai ler os dois textos. Em um deles ele diz, se alguém me ama, vai guardar os meus mandamentos. Amém? No outro ele diz, se alguém diz que é meu amigo, ele vai andar comigo, vai viver comigo. Amém? Amém?
Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Irmão, eu posso dizer para você que eu sou amigo da Dilma, se bem que hoje não dá ibope mais dizer que é amigo do presidente, né? No passado até dá. Eu posso dizer para você que eu sou amigo da Dilma, isso não muda nada. Agora, se ela fosse de frente para a TV, tá? Rede nacional, dissesse: olha, eu queria mandar um abraço para o pastor Rodrigo, irmão, eu me senti a pessoa mais linda do mundo, é importante, que chiqueza, não sei, né? Talvez tivesse mudado a cidade, né? Então, olha só, esse senso de valor, alguém precisa atribuir isso para nós. Dizer que nós amamos a Deus é maravilhoso, mas mais interessante é saber que Deus nos ama. Amém? Irmãos, muita gente fala de fé, mas quando fala de fé, fala de algo místico. Não, eu tenho fé. Quer ver um negócio? A menina não estudou nada para a prova, certo? E ela vira para a mãe e diz: mãe, eu não vou passar, a prova vai estar difícil, eu vou perder. A mãe vira para mim e diz assim: menino, você não tem fé não? Ou ela não estudou? O que a fé vai fazer nessa hora? Nada! Ei, o Espírito Santo lembra a gente aquilo que a gente aprendeu. Amém? Esse negócio não vai trazer uma revelação é só coisa da palavra, coisa do Espírito, coisa para o reino. Agora, revelação da conta de matemática, revelação da equação do segundo grau, não se desiste não, vai estudar, irmão, vai estudar. Tá vendo? Fé é tratado como o quê? Um pensamento positivo. Nossa, não tem fé não? Pensa positivo, pensa assim, olha, outro dia eu fui numa casa, uma pessoa que me acolheu, né? Eu não posso citar quem é, porque às vezes ninguém está filmando aí, gravando é problema da minha vida, né? Aí eu fui nessa casa, aí a pessoa era adepta da PNL. Você conhece a PNL? PNL é Programação Neurolinguística. Ou seja, você muda o seu jeito de falar para mudar a tua vida. Do tipo assim, eu posso, eu sou, eu consigo. Tudo mentira, essa piada. Você diz assim, eu posso voar, pula de um prédio para ver se tu vai voar. Não vai nada. É reprogramar teu cérebro. No Brasil, quem manda nesse negócio é a Lei Ribeiro, né? Então veja bem, eu fui nessa casa quando eu abri o espelho do banheiro, né? Procurando um fio dental. De repente eu de cara assim: eu sou, eu posso, eu consigo. No final deste ano, eu sou a pessoa mais linda do mundo. Eu posso. Irmão, pensamento positivo, a dizer que isso é fé. Tem gente que confunde tudo, mistura tudo. Irmão, eu aprendi uma expressão que eu tenho definido por onde eu tenho passado. Fé é coragem para obedecer a Deus. Fé é coragem para obedecer a Deus. Amém ou amém? Quando a gente olha para a vida de Gideão, ele teve coragem para obedecer a Deus. E isto é fé. Ele é citado nos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Por quê? Porque ele teve coragem para obedecer a Deus. Fé é coragem para obedecer a Deus. Amém? Irmãos, Gideão não fez nenhum milagre, mas ele é citado como herói da fé. Aleluia! Amém? Glória a Deus, meu filho. Ele não fez nenhum milagre. Tem gente que diz não, que é fé, é para milagre, é para isso, é para aquilo. Irmão, peraí. Primeiro passo da fé é ter coragem para obedecer a Deus. Irmãos, olha só o que diz a Bíblia, Hebreus 11, 24 e 25. Acompanhe comigo. Paizinho, vai comigo? Hebreus 11, 24 e 25 diz assim: pela fé, Moisés, pela fé, quando o homem já feito, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Deixa eu te ajudar aqui. Moisés estava no palácio do Faraó, filho da filha de Faraó, neto do Faraó, criado na maior cultura egípcia, sabe, cercado das melhores mulheres que ele queria, o tempo todo, dinheiro, sabe, status. Onde Moisés passava, todo mundo reverenciava Moisés. Mas ele toma a decisão pela fé. Ele decide obedecer a Deus e deixa os prazeres transitórios do pecado para fazer a vontade de Deus. Ei, jovem, você que está namorando, ei, você que está aí envolvido com uma pessoa, que mantém com essa pessoa relações sexuais fora do padrão de Deus, porque só tem um lugar de sexo de acordo com a palavra de Deus, é no casamento. Fora dele qualquer circunstância vai ser pecado, vai ser errado. Então deixa eu falar uma coisa: se você tem fé, se você é alguém que ama Jesus, que está disposto a obedecer a Jesus, então deixe os prazeres transitórios é aquilo que está em trânsito, aquilo que passa rápido do pecado, e faça a vontade de Deus, viva com o propósito de Deus. Amém ou não amém? Você está aqui? Amém? Olha, Gideão creu que valia a pena obedecer a Deus e correr o risco de morrer por essa obediência. Irmãos, quantos milagres João Batista fez? 10, amém? Amém, nada, João Batista fez milagre nenhum. Vale a Bíblia, pessoal, não fica aí entrando nessa não.
João Batista não fez nenhum milagre. No entanto, Jesus falou: dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que ele. Sabe por quê? Porque João Batista só fazia uma coisa: pregar a verdade, falar da verdade. João Batista morreu por causa da sua obediência. Ele denunciou o adultério que o Herodes estava vivendo. E por causa disso, ele foi decapitado. Obedecer a Deus custa caro. Obedecer a Deus não é para qualquer um, não, meu irmão. Quem tem fé obedece a Deus. Jesus, ao obedecer a Deus, foi acusado injustamente pelas próprias pessoas que se diziam obedientes a Deus. Às vezes, porque você obedece a Deus, você vai ser perseguido, você vai ser caçoado, você vai ser humilhado só porque você obedece a Deus. Ei, menina, olha para mim. Tem uma menina muito abençoada que um dia estava na escola e todas as meninas já tinham perdido a virgindade, né? E começaram a pressionar: você é muito boba, você é muito tapada, você tem que ir porque o negócio é bom, é bom, é bom, é bom. E aquela menina crente, fiel a Jesus, e pressionava ela, até que teve um dia que ela resolveu fazer o seguinte: ela pegou, subiu na mesa do professor, não tinha aula, era intervalo, olhou para aquelas meninas todas, apontou para elas e disse o seguinte: o dia que eu quiser me tornar igual a vocês, eu posso. Agora vocês nunca mais poderão se tornar igual a mim. Aleluia! Vai no aplauso! Aleluia! Jesus declarou: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quer vencer esse mundo de pecados? Fé é coragem para obedecer a Deus. Diga isso comigo: fé é coragem para obedecer a Deus. Aleluia! Aleluia! Recentemente eu vi uma ilustração linda, escrita por um grande homem que era ateu até os 32 anos de idade, se converteu ao cristianismo e escreveu os livros infantis que se tornaram aí filmes de Hollywood, como As Crônicas de Nárnia. Quem já assistiu As Crônicas de Nárnia? Então assista, porque o primeiro filme, então, irmão, o leão, a feiticeira, o guarda-roupa, é Jesus na veia, que está ali, como os jovens falam, é Jesus na veia. Tu vai ver, o leão, logo te adiantando, o leão é Jesus. É só observar, é Jesus na veia, irmão, é Jesus na veia. C.S. Lewis, ele introduziu, na verdade a pronúncia certa é C.S. Lewis, ele introduziu a ideia do cristianismo para as crianças da época da Segunda Guerra Mundial. E aí, irmãos, ele diz o seguinte, numa das passagens desse livro, dessas crônicas, há um momento que o leão, ele está dentro de uma caverna. Junto com ele está o unicórnio. E junto com ele também está o urso. Os únicos que sobraram depois de um grande combate. Eles estão dentro da caverna. Lá fora está o inimigo, o exército inteiro. E o general do inimigo diz assim: ei, olha aqui, unicórnio. É simples, nós não vamos te matar. Nós só queremos que você entregue o leão. A gente só vai arrancar o teu chifre e botar você para poder brincar com as crianças, divertir as crianças, puxar uma carroça, só isso. Mas você vai continuar vivo, pense bem, basta nos entregar o leão. E aí então, mais uma vez o general diz: ô urso, nós não vamos matar você, basta apenas que você nos entregue o leão. Nós só vamos arrancar todos os seus pelos e colocar você no circo para divertir as crianças. Basta você nos entregar o leão. E aí então o leão olha para o unicórnio, para o urso e diz: amigos, fiquem à vontade para escolherem. Fiquem à vontade para escolher. Daí então o unicórnio e o urso olham para o leão e dizem assim: de todas as mortes que nós pudéssemos experimentar, esta é a melhor morte de todas, morrer ao teu lado. Aleluia. Aconteça o que acontecer, não entregue o leão. Aconteça o que acontecer, não entregue o leão. Aconteça o que acontecer, não entregue o leão. Quando você passar por lutas nessa terra, quando Satanás te disser assim: não vale a pena servir Jesus, abandone o evangelho, saia da igreja, querido, não entregue o leão. Diga para Satanás: eu não vou entregar o leão, eu vou ficar com ele até o fim. Aleluia. Eu vou ficar com ele até o fim. Ainda que se instale no nosso país uma perseguição, as ciladas, seja firme e dizer: eu não vou entregar o leão, eu morro pelo leão, porque o leão morreu por mim. Aleluia, aleluia. Terceiro princípio dominante, versos 36 a 40, olha para a sua Bíblia. A Bíblia diz assim: Gideão disse a Deus: eu quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, eu colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, então eu vou saber
saber que o Senhor quer libertar Israel por mim, por meu intermédio. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Agora olha o que diz o verso 39. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a sua ira contra mim, deixe-me fazer mais esse pedido. Permite-me fazer um teste com a lã. Desta vez faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. Verso 40, o que é que diz? Você pode ler? Meu irmão, eu entrei em crise nesse texto, principalmente depois de ler o livro de Êxodo, porque é uma coisa que me deixa assim confuso. Gideão vai para Deus e faz 2 testes com Deus, e Deus não reclama com Gideão. Moisés questiona algumas coisas com Deus, e Deus desce o sarrafo com Moisés, desce a vara em Moisés. Qual é a diferença da atitude de Moisés para a atitude de Gideão? Eu vou te ajudar. A atitude de Moisés era o seguinte: Moisés não queria ir de jeito nenhum. Moisés estava fugindo da responsabilidade. Deus está falando com ele: meu filho, vamos lá, milagre, enfia a mão aí, enfiou a mão, tira, leprosa, bota de novo, botou, tira, sã. O que você tem na mão? Uma vara, joga no chão, jogou, virou serpente, pega pelo rabo, virou a vara, mais milagre. E depois de tudo, Moisés diz: não, Senhor, eu tenho língua pegada, eu falo que fogo deve ter bolinha, eu não firmo, não mudou nada, Senhor, estou tipo Romário, estou cara. Deus simplesmente diz para ele: quem fez a boca do homem? Quem fez a boca do homem? Deus fica muito zangado com Moisés, mas com Gideão Deus não fala nada. Porque, irmão, o terceiro princípio dominante na vida de um grande vencedor é: esteja convicto da vontade de Deus. Anote isso para você: esteja convicto da vontade de Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Gideão queria ter certeza absoluta de que ele não estava sendo enganado pelas suas emoções. Jeremias 17:9 diz que o coração enganoso é extremamente corrupto, mais do que todas as coisas. Quer ver uma coisa? Se você tiver coragem, irmão, por favor, faça. Se não tiver, fica aí tranquilo. Quantas meninas aqui, quantos meninos foram enganados pelo coração e falaram: não, esse é o homem de Deus para mim, vou casar com ele, vou casar com ele. Depois não era nada disso. Tem coragem de levantar a mão? Glória a Deus, parabéns para vocês, homens e mulheres corajosos, palmas para eles, viu? Glória a Deus, amém. É verdade, fica fantasiando: é ele, é ela. Irmão que encontra aquele chupacabra assim: é ele, irmão, não tem nada a ver, irmão, pelo amor de Deus. Aí o sujeito chega lá na saradão, né? Aí vem para a igreja parecendo um armário, né? 4x4. Aí chega lá, as meninas ficam tudo derramando: é ele. Ai, é de Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, preste atenção: o inimigo pressionando, Gideão com esse espírito de valente, protegendo a família dele, malhando trigo no lagar. Ele queria ter certeza que não estava sendo enganado pelas emoções. As nossas emoções nos enganam. Tem dia que a gente acorda e o sentimento que a gente tem é um sentimento de derrota. E aí a nossa alma quer gritar para a gente assim: você é um derrotado. Aí você passa o dia todo com atitude derrotada, só porque as emoções estão gritando isso. Quer um exemplo bíblico para aquilo que eu estou te falando? Salmo 42. O salmista Davi diz no Salmo 42 assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera, pois, em Deus, porque eu ainda louvarei a Ele, meu Rei e meu Deus. Irmão, ele não está falando com o adversário, está falando com ele mesmo. É uma briga da alma dele com a razão. Na razão ele tem convicção seguinte: Deus é comigo e eu vou sair desse problema. Mas na alma, a alma diz: olha, está enrolado, está lascado, você não tem como sair dessa situação não. Quantas vezes nós somos enganados pela nossa alma? A gente está no emprego, está indo bem, está tudo direitinho, mas de repente a gente se sente mal. E a gente pensa em largar tudo. Às vezes estamos num casamento, num relacionamento, e a gente começa a acontecer uma sucessão de coisas erradas que entristecem o nosso coração, e a gente começa a pensar assim: esse negócio tem solução não, eu vou sair dessa. E aí Satanás traz a proposta dele. Aí chega uma mulher que dá carinho, que dá cuidado, né? Dá atenção, e a esposa não está dando em casa. E ele começa a dizer: irmão, eu já fui abordado assim dentro do gabinete, pastor,
eu acho que essa pessoa foi Deus que colocou no meu caminho para eu ser feliz. Um dia entrou uma pessoa no gabinete, irmão. Olha, só Jesus na causa. Ele entrou no gabinete e falou assim: pastor, eu queria abrir meu coração para o senhor. Eu falei: bem, que bom. Eu estou apaixonado por uma pessoa. Eu falei: rapaz, você é casado, que história é essa? Quem é essa pessoa? Não, a pessoa do louvor da igreja. Eu olho para ela assim, sabe? Vejo ela cantando tão bonito lá na frente. Eu sinto algo de Deus, sabe, pastor? Eu falei: que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse que tu está vendo aí, irmão? Irmãos, as emoções nos enganam, nós temos que ter cuidado com isso. Amém? Você está aqui? Às vezes a gente tem uma visão sobre algo. Nós temos que ter certeza que é de Deus. A gente que é pastor, então, você que é líder na sua célula, tenha certeza que a visão que você está tendo é algo de Deus na sua célula. Amém? Irmãos, Paulo diz que Epáfras combatia em oração pelos irmãos que estavam na cidade de Colossos, ou aos Colossenses, e ele diz: Epáfras guerreia em oração com um objetivo, Colossenses 4,12, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Plenamente convicto da vontade de Deus, para você não ser enganado. Quer ver uma coisa? É simples. Malaquias 2,16, você sabe o que está escrito lá? Está escrito exatamente assim: eu, o Senhor, odeio o divórcio. Pronto, seco, na lata. Eu sou pastor. Às vezes você tem que tomar cuidado, porque chega esses irmãos no gabinete contando uma história que o marido é um monstro. É um monstro. Mas na verdade é apenas a alma daquela irmã. E se você entrar na dela, você pode acabar dando um conselho errado. Mas eu sempre lembro: se Deus odeia o divórcio, eu também odeio juntinho com ele. Em 8 anos de ministério em Boa Esperança, eu nunca disse para ninguém se separar. Nunca. Nunca. Nem antes disso. Nem em 2 anos em Campos. Porque Deus odeia o divórcio. Esse negócio, às vezes, tem irmã na igreja que faz isso. Até pais crentes que viram para a filha: minha filha, se não está dando certo, volta para a casa do papai e da mamãe. Você está cooperando no divórcio. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. As emoções enganam. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos a convicção do seu chamado. Em Atos 20, 24, ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério